Esse é o VetCast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso. Está começando mais um VetCast, o podcast oficial do Instituto Luiz Elian. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que são os erros no atendimento de felinos. Hoje, quem me acompanha já há um tempo fala que eu digo com todas as palavras, vocês sabem disso, que a maior parte dos veterinários hoje não está preparado para atender gato. E hoje aqui eu tô com uma convidada muito especial, Ludmila Malta. Ela não gosta de falar, mas eu vou falar, eu fui estagiário dela há muito tempo atrás. Não tem como eu deixar de falar isso. Lud, muito obrigado pela presença. Então, Luiz, eu que agradeço. É sempre muito bom a gente falar do que a gente mais ama, né? Você não foi meu estagiário, eu não tenho um estagiário desse tamanho, sabe? Com essa idade, eu sou uma jovenzinha. Realmente não é verdade. Mas brincadeiras à parte, né? O que a gente vai fazer hoje é exatamente o que a gente faz, assim, quase que diariamente, quando a gente senta no boteco pra beber, a gente só vai falar isso e gravar a nossa conversa, né? A gente só vai gravar, a gente vai gerar provas contra nós mesmos, né? Lud, seguinte, o IBGE soltou um estudo em 2018, que ele fez um estudo de 2013 até 2018, avaliando os animais como pet. E desde 2013, a espécie que mais cresce como pets, a gente sabe que são os felinos. E para quem acha que segundo lugar são os cães, pessoal, não é. Os cães estão em terceiro local, sim. Desde 2013, quem cresce mais é gato, depois ave como pet, e os cães estão em terceiro local. Então, já é fato que em pouco tempo a gente vai ter mais gato doméstico e cão doméstico, vai ter mais gato nas clínicas veterinárias do que cães. E quando eu estava na faculdade, eu formei em 2014, no final de 2013, na verdade, começo de 2014, já tinha esse papo de, olha, daqui a um tempo a gente tem que aprender a atender gato, porque daqui a um tempo a gente vai ter mais gato que cão. E esse tempo está chegando. Se isso era de 2013 até 2018, a gente está em 2021. Isso está crescendo. Agora, a minha pergunta para você, Lud, é o seguinte. Vamos supor que aconteceu alguma coisa, um fenômeno natural. Todos os cães do mundo se transformaram em gato. Como você acha que ia ficar hoje as clínicas veterinárias e como que iam ficar os veterinários numa situação que só tem gato, não tem mais cachorro? Já começa com uma pergunta difícil, né? Então, assim, é legal a gente pensar nisso, né? É o que eu sempre falo quando eu vou dar Porque um curso. É uma realidade próxima. É uma realidade. E quando a gente estava em formação na faculdade, a gente já escutava isso. Porque essa é uma realidade de outros países. Não que tem 100% de atendimento de felinos. Mas Europa, Estados Unidos, Canadá, a gente já sabe que tem um número maior de gatos, né, do que de cães. Então, isso é uma crescente que a gente está esperando para o Brasil também, né? A gente sabe que tem motivos para isso, a verticalização das residências, cada vez as pessoas estão vivendo em locais menores, o gato ele acaba sendo uma opção melhor, né? As pessoas estão conhecendo melhor a espécie e isso eu acho muito importante. Se a gente for pensar uns anos atrás, se for conversar com a sua avó, com seus avós, eles falam, gato não se apega ao dono, se apega à casa. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O preconceito tá acabando, né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas eu acho que não tem comparação de quando eu entrei no mercado de trabalho para agora, né? Então a gente vê que todo mundo está mudando, os proprietários estão mudando, esses gatos estão mais domiciliados, a gente não vê tanto gato que antigamente ia na casa só para comer, passava o resto do dia fora e aí de repente não voltava mais, né? Ai, meu gato sumiu, arranjou outro dono, né? Hoje a gente ainda vê isso, mas se eu for quantizar isso no meu consultório, é raríssimo, é raríssimo. E quando isso acontece, o proprietário ele já chega se desculpando. Ele já sabe que aquilo não é o ideal. Ele fala, ai, doutor, é porque ele é muito bravo, ou porque ele sempre foi... Ele já chega se desculpando, ou então ele mesmo dando soluções para o problema. Eu vou telar, eu vou fazer isso, eu vou fechar as portas, né? E antigamente a gente não tinha isso. E antigamente, até
porque não existia esse cuidado, porque eu acho que a mudança foi acontecendo dentro de casa e não nas clínicas. A mudança ela foi forçada. Os veterinários que são generalistas, que atendem cães e gatos, eles estão sentindo uma pressão do mercado, porque o dono do gato está questionando. Às vezes, muitas vezes, eles não conseguem, por exemplo, entrar em contato com um atendimento especializado de felinos, um veterinário que atende exclusivamente felinos durante a madrugada, e aí ele vai num hospital e vai ser atendido por um clínico geral, mas ele quer ser atendido com a mesma segurança de um veterinário que atende, unicamente felinos. Então essa cobrança está existindo e hoje o mercado de trabalho está exigindo isso. Então a pergunta você fez, eu não respondi, mas eu acho assim, que se porventura todos os pacientes hoje fossem gatos, muita gente ia ter muita dificuldade, tá. Até porque tem muita gente que não gosta da espécie. E não gosta e não quer lidar com isso, e é normal que isso aconteça. Eu, assim como você, eu sou uma apaixonada pela espécie. Para mim, realmente é muito difícil escutar de uma pessoa falar e de um veterinário: "Ah, eu não gosto de gato. Ah, eu não gosto de pôr a mão no gato", mas isso acontece. E a gente tem que respeitar, você não precisa exigir que todos tenham o mesmo amor, a mesma dedicação. Mas a partir do momento que você vai para dentro de um hospital ou você vai começar a criar uma especialidade nova, você o veterinário que atende exclusivamente cão, mas a partir do momento que você coloca lá na sua placa atendimento de cães e gatos, todo mundo da equipe tem que estar confortável para atender a espécie. Não precisa, às vezes, é igual cardiologia ou qualquer outra especialidade. Eu falo que a gente não tem que ser especialista em tudo, mas você tem que saber o básico de tudo. Porque se chega um paciente cardiopata, você tem que estabilizar até o cardiologista chegar, e isso vale para qualquer outra especialidade que eu dei esse exemplo. O Exatamente. clínico geral tem que atender aquele gato da maneira correta. E aí que tá o negócio, da maneira correta. Nem que ele faça esse atendimento e depois passe para um especialista em Depois felino. encaminhe. E não é vergonha, sabe? Às vezes eu conversando com colegas, eu ainda sinto uma retração, assim, uma vergonha de: "Ah, eu vou encaminhar, doutor", e aí o proprietário não vai voltar, ou então às vezes esse proprietário tem cães também que levam. Eu falo: "Gente, o proprietário ele fica tão grato, porque você tem que resolver o problema, você tem que resolver, o problema daquela família". Quando um gatinho chega doente, não é só aquele gato que está doente, é uma família doente, e você precisa resolver. O problema dela, você não tem, assim, segurança em resolver aquele problema, você encaminha, e aquele proprietário ele vai ser grato a você. Pode ser que em outro momento, em uma situação um pouco mais simples, ou que você tenha uma melhor familiaridade, você vai atender aquele gatinho, aquele mesmo gato. Não é vergonha nenhuma. Já encaminhei para outras especialidades e não me sinto diminuída por causa disso, né. Eu não faço cirurgia ortopédica, não faço. Mas eu consigo fazer uma avaliação, consigo encaminhar, consigo orientar, e muitas vezes esse animal retorna para mim no pós-cirúrgico para que eu acompanhe. E esse Então exemplo que você deu é muito importante. As pessoas não têm vergonha de encaminhar para uma cirurgia, quando ele não é cirurgião, o cirurgião que ele não é ortopedista, mas parece que na hora de encaminhar o felino ele tem essa sim. vergonha. Eu acredito, mas eu vejo também, às vezes, uma vergonha em outras especialidades. Eu acho que não é só um felino, é porque a pessoa entra na faculdade, e eu entrei, você também, com certeza, a gente acredita que vai aprender tudo, né? Vai Que a ser bom de gente tudo, de e de tudo. tudo, né, eu vou atender um cavalo, aí eu vou atender o gato, aí eu vou atender o periquito da minha vizinha, e eu vou saber tudo. E quando a gente chega lá, a gente leva um balde de água fria. Eu tive a experiência de entrar na faculdade já sabendo o que eu queria atender felinos, e eu não queria aprender mais nada não, né, então eu era assim, a pedra no sapato de alguns professores, que aí eu chegava numa aula, digamos assim, cardiologia, aí falava, falava, falava e o gato não era citado. E aí o professor já estava falando assim: "Ah, então agora a prova vai ser tal dia", aí eu levantava a mão e falava: "E pra gato?".
E as doenças de gato? E, e aí? É diferente para gato? As doses são iguais? E isso causava um desconforto, né, para os próprios professores. Eu, graças a Deus, hoje eu vejo que essa situação está mudando, porque existem professores mais eh, a- eh, preparados para atender essa demanda. O mercado está pedindo, mas a gente sabe que as coisas elas vão caminhando É passinho de lentamente. formiga, né? É. E assim, eu penso assim, a gente entrar para uma faculdade, entrar até mesmo pra uma pós-graduação, achando que você vai sair um profissional preparado para atender gato ou para atender outra especialidade, você está partindo da premissa errada, né. Porque hoje eu vejo, eu acho que pior do que aquela pessoa que sai generalista da faculdade e já acha que vai atender tudo, é aquela pessoa que acredita que vai fazer uma pós em felinos e vai se transformar num especialista ou vai prestar um atendimento de excelência. E a gente sabe que isso é construído dia a dia, isso é construído na sua rotina, né. A gente não espera que ninguém saiba tudo. Eu não quero levar meu gato no Luiz e esperar que ele tenha o conhecimento total e não vai ter dúvidas. A gente tem, né, Luiz? A gente tem diariamente, né. Se eu te falar, assim, quantas vezes eu saí correndo para procurar um artigo, quantas vezes eu não fui atrás de um colega, A gente tem um grupo né. A nosso, gente né? tem Eu, um você, a grupo, a gente Marina, o pessoal de discute, felinos. né. E assim, eu acho muito bacana, o posicionamento dos veterinários exclusivos de felinos. Eu nunca tive uma porta fechada, então eu já procurei muita gente, né. "Ah, eu sei que fulano tem mais experiência com determinado assunto", eu vou lá mesmo, você sabe, Luiz, eu vou lá, pergunto, né, vou para o curso, pergunto, mando e-mail. E eu nunca, nunca tive um veterinário que falou: "Ah, não, não vou te ajudar. Ah, não, não posso", ou então desconversou. E isso é uma verdade. Essa corrente do bem do pessoal de felinos Sim. no Brasil é muito grande. Sabe por quê? Porque eu acho que todo mundo sofreu muito. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, todo mundo olhava meio torto para mim. O meu sonho era montar um grupo de estudo dentro da faculdade, eu não consegui. Eu tinha alguns amigos que não se interessavam por felinos, que iam nas reuniões pedir o grupo para me apoiar, por amizade, mas vontade não tinha. E eu não consegui, por anos eu tentei, e eu nunca consegui fazer esse grupo. É uma coisa super simples, fazer um grupo para estudo. Eu queria uma coisa bem simples, básica, não é igual os grupos que são formados hoje em dia, as ligas que a gente tem hoje, né. Era uma coisa assim, eu queria no final de uma aula, num dia da semana, sentar e discutir casos, com o respaldo de um professor, né. Nunca consegui. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem que se construir enquanto profissional, né. Todos os dias a gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa se cercar de um grupo, né, que possa nos dar um respaldo, possa nos socorrer de vez em quando. E eu vejo que na medicina felina, a gente passou por muita crítica, né. Quando eu comecei aqui, quantas vezes já me falaram que eu ia passar fome. Professor não deixava eu ir para o congresso, não me dava dispensa de prova, mesmo com certificado, porque falava que não ia dar em nada. Né. E você deve ter passado por Na isso. verdade, eu passei mais pouco, porque quando eu já estava na faculdade, mais no final, a coisa estava começando a um pouco mudar já. Quando no meu último ano de faculdade foi quando montou o primeiro grupo de estudo de felinos. Naquela época eu não me interessava tanto, mas Uhum. foi quando montou, então a coisa já estava um pouco mudando. Mas eu vejo muitas pessoas falando isso, mas hoje eu enfrento isso no mercado. Aqui, recentemente, me chamaram para fazer atendimento em uma clínica e o pessoal lá, o doutor X, eu cheguei: "Ah, você que vai atender os gatos? Nossa, graças a Deus que você vai atender, que eu não tenho que atender essa merda de gato". Eu falei: "Gente", e É, ainda é assim. é assustador, é assustador. As pessoas chegou num ponto
Tem clínica que você vai ver que tem enfermeiro que manipula com cambão, até hoje com bolsas, aqueles clipes gigantes para colocar na nuca, e a gente vai falar muito disso, que o nosso objetivo desse podcast é, se a pessoa pode até não gostar, não se familiarizar com a espécie, aí tá tudo bem, mas ele tem que estar preparado para fazer o mínimo, porque o mercado vai exigir isso, E tem que respeitar, né, Luiz? tem que Essa que é a respeitar. primeira coisa. Eu acho que a primeira coisa de um atendimento de excelência é você saber respeitar proprietário e a espécie, que não é É uma espécie diferente, é um diferente. tutor diferente. A gente tem que aceitar isso. A gente fala que o gato não é um cachorro pequeno, mas as pessoas não internalizam isso ainda. Exatamente. E o objetivo nosso hoje é começar a falar disso. Todo lugar a gente sabe que o ideal é que tenha recepção separada, tudo, mas a gente sabe que muitos locais não têm anatomia. O espaço às vezes é uma Não clínica antiga, comporta. não dá para fazer uma reforma para fazer. Um grande problema que a gente vê é sempre na recepção. Às vezes tem um gato que está na caixinha de transporte, do lado de um Rottweiler latindo, olhando no olho dele. E o gato está lá no fundo da caixa, todo amedrontado. Isso é uma das coisas que eu mais vejo. Só que a gente sabe que, pô, tem lugares que tem como reformar, os lugares que hoje estão nascendo já nasce com essa Com nova essa ideia. perspectiva, né, com essa Uhum. nova ideia, mas tem lugar que não dá. Mas, pô, tem o que ser feito. Mesmo que a Claro, pessoa não tenha esse espaço, tem muito o que ser feito para não passar com por essa situação. certeza. Por exemplo, a pessoa pode colocar esse gato para guardar no consultório, na sala de vacina, ou até mesmo fica esperando no carro. No carro? Então, deixa eu te contar o que que aconteceu comigo hoje. Lá no hospital que eu atendo, eu tenho o conforto de ter uma recepção de felinos. Mas assim, é uma clínica, é um hospital misto, que tem cachorro, às vezes late alto e tal. E era um paciente muito peculiar, que eu já atendo há muitos anos, mas eu sei, é aquele paciente, Luiz, você deve saber qual que é. Ele fica tranquilo, você consegue coletar sangue, você consegue fazer a palpação, mas se você fizer um erro, Ele aí já ele fica já muito estressa e agressivo. você perde aquela consulta, não adianta ficar tentando, a não ser que você for passar por uma sedação, que não era o que eu queria no momento. Então, eu peguei esse paciente, eu já fiquei esperando ele no estacionamento. E por quê? Porque a hora que eles chegassem, porque para chegar na recepção de felinos, a gente passa por alguns centímetros, digamos assim, de cão. Mas eu queria ter certeza que aquele gato não ia passar por um desconforto auditivo, por exemplo. Então eu já é um casal, aí a proprietária, eu já tinha instruído ela que eu ia entrar com ela direto para o consultório, não ia passar nem pela recepção de felinos. Até porque ele se estressa, inclusive, com o cheiro de outros gatos. Tudo foi coletado no centro cirúrgico, porque era um local com menos barulho e com menos cheiro, né. E esse gato se estressa. Então, até dentro de um local que me dá muita tranquilidade em trabalhar, me oferece, às vezes a gente tem que dar uma contornada, porque o paciente exige um pouco mais da gente. Isso é uma constante, né. E às vezes a pessoa fica pensando: "Ai, doutora, mas eu não tenho lugar, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho dinheiro para fazer mudanças radicais na minha clínica", mas você pode ter o bom senso de entender e respeitar a espécie. Então, se você entende o que que aquele gato está passando, você consegue solucionar. E isso é um problema. As pessoas têm que aceitar e parar de achar que é frescura, porque não é. Sim, Existe estudo, a gente tem, se você entrar no site da AFP, você tem milhares e milhares de artigos que são gratuitos que explicam isso. Então, não é exatamente. frescura do médico de felino. É tudo muito bem estudado, foram anos e anos de pesquisa, de certo e errado, né, vendo que isso não dava tão certo, vamos mudar, né. E assim, eu falo muito, já aconteceu, de eu atender em alguma clínica e rirem realmente de mim. Eu sentada, eu lembro muito dessa cena, eu sentada, com um gatinho que queria ser atendido no chão. Né, e a gente fala que o gato determina onde ele vai ser atendido. Se for na balança, ele vai para balança. Se for na cuba da pia, vai ser na cuba da pia. E eu estava nesse dia sentada no chão atendendo esse gato que ficava muito estressado em ser manipulado na mesa. E aí
isso foi um motivo de chacota muito grande, enfim, mas eu coletei. Foi um gato que me marcou muito, porque ele, tinha sinais urinários, complicados e um gato muito novo, então foi o gato mais jovem que eu tive que coletar urina e eu fiquei realmente com medo, porque era um gatinho muito pequeno, urinando sangue, e eu tinha que coletar a urina desse gato. E aí o povo: "Ai, a doutora Ludmila sentou e ficou lá e não deu em nada". Enfim, esse gato retornou nessa mesma clínica e tentaram fazer o atendimento desse gato alguns meses depois. E me ligaram desesperados, porque o gato tinha surtado e tinha avançado e mordido, e o proprietário estava com a mão dilacerada. E eu falei: "Gente, mas é o fulaninho?". É, a gente pôs ele na mesa, né, e quando punha ele na mesa para aferir temperatura, ele ficou louco. Aí a gente pôs uma máscara, e aí ele ficou louco, e a gente eu falei: "Gente, então esse foi o gato que vocês riram de mim, né, quando eu fui atender no chão. Se outra pessoa tivesse sentado o bundão no chão e feito o que o gato estava sinalizando que era confortável para ele, eu não precisava estar aqui". E foi, assim, uma coisa desconfortável que o proprietário ficou muito chateado, né, ele achou ruim de ter que pagar uma consulta, mais cara, enfim. Então foi uma situação que me marcou. Isso eu vejo muito, sabe. Quando eu fazia mais atendimento volante, eu via muito que às vezes eu perdia atendimento, quando eu falo assim perder atendimento, se você fizer tudo certinho, se você se programar, colocar todo o seu instrumental, não ficar abrindo seringa, né, pac, pa às vezes uma abertura de uma seringa é um fator desencadeador do estresse do Vamos, gato. vamos falar sobre isso, que é o próximo assunto aqui, que é a preparação do consultório. Sim. Preparar o consultório antes de se atender, porque é normal, todo dia você chega, alguém entra no seu consultório, o seu termômetro não tá lá, o seu esteto não tá lá, o seu jaleco não tá lá, não tem, acabou o catéter, parece que é mágica, né, isso Uhum. todo mundo passa por isso, principalmente a caneta A cana não todos os existe, né. dias some. Uhum. E acontece muito, eu sempre falo pro pessoal da clínica o seguinte, vai começar primeiro, principalmente estagiário, o tal do estagiário, ou começou atendimento de felino, quem quer entra agora, depois se tá Não vendo que tá, entra não mais entra e não sai, depois. né. Não E entra. entrou, não sai. Né. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada. No Hospital Santa Clara, onde eu faço a maioria dos meus atendimentos, a gente é muito organizado. Não vou te falar que não some uma coisa ou outra, mas principalmente o consultório de felinos, é muito raro eu precisar de alguma coisa que não esteja ali à mão. Mas, independente disso, tudo é conferido antes da consulta. Então, eu vou coletar sangue, eu deixo a seringa já, acoplada na agulha, né. Vou aferir glicemia, já tá o aparelhinho certinho. É lógico que a gente sabe que tem momentos que a gente, né, às vezes o gato estressa, você, não conseguiu de primeira, vai ter que abrir outra seringa, né, mas assim, Tem o que básico evitar, o né. básico tem que estar tudo lá à mão, né. Porque vamos O imaginar uma Doppler. situação, se eu tenho que sair num consultório para pegar uma vez para pegar a caneta, uma vez para pegar o esteto, uma vez para Isso não chamar existe, alguém para me não ajudar, uma vez para existe. pegar o Doppler, uma vez para pegar o aparelho de glicemia. Ó, quantas vezes que a porta foi assim, "nheque, Não, nheque, nheque", e o não, gato assustado, não sabendo o que tá acontecendo. não serve isso para o atendimento de felinos, eu falo muito, eu tiro o telefone do gancho, porque já me aconteceu eu estar palpando um gato, fazendo, avaliação, me toca o telefone e o gato vai parar no teto, né. Então, assim, eu tiro o telefone do gancho, né, e a gente tem que ter cuidado com coisas simples, a nossa voz, né. A voz que eu converso lá em casa com meus animais, com meu esposo, com a minha filha, não é a mesma em consultório. Aquela voz de consultório é aquela voz monótona, né, sem alterações. É muito difícil o gato se estressar com a voz do proprietário. Então o proprietário pode xingar, pode, falar alto, pode fazer tudo que não vai causar um estresse tão grande no gato, mas a gente sim. Então eu falo, a estagiária às vezes: "Ah", fa nossa, gente, eu quero morrer, mas é muito bem treinado para poder entrar. Eu não posso correr riscos. Você sabe muito bem, né, assim como eu, porque às vezes a gente perde pacientes, a gente
tem que falar assim: "Olha, vai para casa e volta no outro dia", né. Isso acontece, a gente tem e é ok também que aconteça, né. Eu converso com os proprietários, às vezes o gato tá extremamente estressado, eu vejo que a manipulação de casa para o consultório não foi adequada. Às vezes chega com um gato no colo, Luiz, aquele gato tá desesperado, Em doido gatoeira, né? exata dentro do como é que Cesto chama? de roupa. Cesto de roupa suja, né, ou então dentro de uma caixa. Esses dias eu atendi um gato, era um gato de quase 7 quilos, imagina o tamanho desse gato. Numa caixinha Numa minúscula. caixinha que pra mim é pra hamster, porque nem filhote cabia lá. Luiz, não tinha como tirar o gato. Foi me dando um desespero real, de que a gente ia ter que quebrar a caixa. O gato não saía, o gato não estava nervoso, coitado, mas é uma situação estressante. E o Se gato fosse um animal que se alterasse um comportamento um nossa! pouquinho numa situação de estresse. Não, eu fui ficando nervosa, eu fui ficando nervosa, por fim a gente teve que tirar, era uma caixa parafusada, a gente desmontou a caixa, né, mas se não fosse, teria que quebrar a caixa. E o pessoal tem que entender, Lud, que a gente tem 3 tipos de paciente, né? Aquele que é manso demais. O manso demais, você pode fazer tudo errado, pode Sim. bater na cara dele que ele vai virar pra você acariciar ele. O Uhum. que é bravo demais, que é aquele que, velho, você pode fazer tudo certo, que ele vai chegar e ele, assim, vai ser muito difícil. São pacientes que às vezes você tem que passar pro tutor gabapentina, ou às vezes você Sim. tem que abrir mão de uma contenção química, que é uma coisa que eu já quero aproveitar e fazer uma observação. Hoje em dia se banalizou a gabapentina, né? Uhum. Agora qualquer coisinha, vamos dar gabapentina. O Uhum. pessoal tá usando gabapentina demais quando não precisa e quando chega uma situação que realmente não precisa sedar, o pessoal não ceda. Não ceda, Luta fica com o gato lutando. até o final. Não sei se você já viu, você deve ter visto, Luiz, aqueles vídeos, Que o tem pessoal vídeo já não, o cara com luva, aí o gato grita de um lado, nossa, é horrível. E aí todo mundo comentando, aí você vê colegas: "Ai, é minha realidade. Ai, eu passo por isso todos os dias. Ai, eu, acho que a gente só vai atender animal fofinho, mas a gente só atende isso". Mas sabe qual que é o problema, Lud? No Porque quando você pega porque tanto o bravo demais quanto o manso demais, não eles é a eles não realida são a não é a realidade. realidade. A realidade é o que tá no meio do caminho, que se você fizer certo, ele vai Ele vai chegar bem. tranquilo. Uhum. Se você passar para ele por uma situação que é estressante, ele vai pro lado da Da agressividade, porque agressividade. o gato ele vai tentar fugir. Ele só vai te atacar quando ele olhou: "Velho, não tem como Não eu tem pra fugir, onde eu vou ter que fugir. brigar". E não tem, né, no consultório não tem. Só que aí chega numa situação toda errada, não orientou o tutor a fazer o transporte certo. Chegou na clínica, foi tudo errado até o momento do atendimento, o gato já tá ali no lado negro da força. Uhum. Se tudo for ser certo, seus pacientes realmente vão ser, aquilo vai ser a sua realidade. Só Sim. que a gente, aí o que que acontece quando a gente faz tudo certo, como você tava lá no chão com o gatinho e tudo certo, o que que o pessoal faz? Chacota, porque às vezes ainda não conseguiu Não entrou. internalizar, não entende, não entra na cabeça deles, né, a real importância disso tudo. Por isso que o pessoal fala assim pra mim: "Ah, Luiz, a maior parte dos meus pacientes são agressivos". Eu falo: "Não, a minoria dos Não meus é, pacientes a é agressivo". minoria. E é exatamente o que você falou. A grande maioria tá no meio do caminho. O que vai determinar como esse gato vai se comportar e como ele vai se sentir em consultório é o que você vai fazer. Então, assim, tá nas suas mãos aquilo. Acontece, fala que não acontece com você diariamente. Aquela pessoa te liga: "Ah, doutor, quero agendar uma consulta". Eu fui em 10 veterinários, ninguém conseguiu, coletar sangue da minha gata. Ela é muito brava, eu tenho muito medo, porque ela vai te arranhar, isso, e o proprietário já chega com vergonha e já se desculpando. Aí você já levanta, né, aí fala assim: "Não, então gato bravo", Já chama uma você já pessoa fala, ó, aí experiente. você chama a melhor enfermeira, né, aí você pede auxílio para outra colega veterinária ali: "Olha, a hora que eu for coletar um sangue, você me dá um apoio moral que seja". Então você já envolve o hospital todo, aí eu sou daquelas, né, eu envolvo até a recepcionista: "Ó, fulaninho tá chegando, é bravo e tal, não quero barulho, eu não quero nada". Aí você vai, pega fulaninho, palpa fulaninho, afere pressão e nada, aí você fica assim: "Gente", aí você vai aí você fala assim: "A hora que for coletar sangue, né, vai se estressar". Coleta o sangue, o gato ronronando. E aí você
pensa sim. E aí parece que a gente quer um desafio ainda maior, né? Parece que quando fala que não consegue, aí você quer fazer a coleta de sangue mais rápida, né? Mostrar pro proprietário, já chegar lá balançando o sangue, mostrando, ó, eu consegui. A gente aqui é diferente. Aí muitas vezes eu me pergunto assim, o que foi feito com esse gato? Porque Exatamente. eu não consegui visualizar esse gato estressado Era o mesmo gato que estava no meio do no caminho, meio que do caminho. deslocou pro lado da agressividade ou da tranquilidade, de acordo com o que foi feito com ele até ali. E a gente precisa saber também a hora de parar, a hora de dar um passo para trás. Então eu converso muito com o proprietário, igual você falou, tá banalizando a gabapentina, né. A gabapentina para mim foi uma das melhores coisas que aconteceram, porque tem gatos que antes precisavam ser sedados e hoje eu não preciso mais. Mas o proprietário, ele já dá a gabapentina, e eu vou explicar, é uma tentativa. Caso seu gato fique muito bravo, fique muito difícil a contenção, ele vai ser sim sedado, né. E todo mundo que me liga, eu pergunto: E como que é o comportamento do seu gato no consultório? Ele fica muito estressado?". Então eu já converso, eu já tenho essa conversa prévia. Eu não fico com essa questão: "Ai, vai sedar é porque eu falhei, né". E às vezes eu vejo colegas pensando: "Ai, quando vai sedar o gato é porque eu falhei no meu atendimento, que eu não fui cat friendly, na medida ideal, porque tive que sedar o gato". E Às não vezes é vergonha, precisa. não é vergonha, você precisa saber avaliar, né. E às vezes uma coisa que eu vejo que também é muito negligenciada, é aquele gato que tá parado, né, Luísa, aquele gato que tá em pânico. Ele pode ter um colapso ali na sua frente, ou ele pode realmente se tornar muito agressivo, porque ele está congelado. E aí você tem que ter um respeito muito grande a esses gatos, né, porque às vezes ele não está dando patada, não está tentando morder, mas ele está em pânico. E aí, desse momento pra ele entrar na Exatamente. agressividade e te atacar é muito rápido. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente precisa saber, e isso vai da experiência, né, a gente não sai já formado, não é É uma pós que atendendo vai 1, te 10, 100, 1000. e Eu aí sei que você ontem mesmo eu cheguei na clínica e 2 veterinários tentando coletar sangue de um gato, "Ô, não estamos conseguindo, você me ajuda aqui?". Na verdade, ele estava escondido e aí quando chegava perto dele, aí bem típico, né. aí eu falei: "Cadê a Cadê toalha?". a toalha? "Ah, vou pegar ali". Não tinha nem. Não tinha, né, Peguei, joguei, ele já se assustou, esperei. 1 minuto ele embaixo da toalha, eu peguei ele rapidinho, fez a coleta da jugular ainda. né. Uma coisa que realmente, essa o pessoal chama de riscar fósforo, né, Riscar que a é fossa. ele tá tentando ameaçar. Nesse momento ele tá te falando: "Cara, eu tô morrendo de medo de você, por Exatamente. "Por favor, favor, me não deixa em aproxime, me paz, velho, me deixa deixa quieto, em não olha pra mim paz". não, me deixa aqui". Ele não tá falando que vai te atacar quando ele tá só fazendo isso, a gente tem que respeitar esse momento. Quando o paciente tá internado, nossa, eu vejo isso que acontece muito e eu sempre, graças a Deus, onde eu trabalho, a gente conseguiu reeducar. Se ele tá internado, não conseguir coletar sangue agora, ele estressou, não Não precisa forçar, precisa, não. espera, tenta mais tarde, apaga a luz, põe música, que hoje a gente já tem estudo que também prova que até a musicalidade, Uhum, a gente tem música específica de gato, inclusive eu tô uhum. colocando em recepção, em Ai, eu não consultório, eu tô consegui começando a ainda. tô começando a colocar, eu vejo que na verdade o problema é que alguns tutores se incomodam. Sim, eles, Eles se incomodam com aquela, mas tem às vezes meia hora proprietário de que já tá atendimento e vindo. aquela Você já música, viu? O proprietário já já chega e põe no já carro. liga. Ele já liga pra gente. Então isso é ótimo. Proprietário você tem que cada um é de um jeito, né. Mas aí se você explicar, eu acredito que eles entendam e gostem, né, disso. Ainda não comecei a colocar música realmente, é uma coisa que tá me faltando. Eh, mas é uma coisa a se pensar. E eu fico muito assim, às vezes, eu fico muito chateada, é exatamente com as abordagens erradas que esse gato já sofreu. Eh, E cria trauma nele. sim, não só no gato, como no proprietário, né. E às vezes você tem uma chance de mostrar para o proprietário que não é tão ruim aquilo, né. A gente falou no começo aqui da nossa conversa, né, ai, vamos imaginar se os gatos fossem 100% dos nossos atendimentos, o que que ia acontecer? Eu falo para você que se fosse hoje, muita clínica ia fechar. Por quê? Porque
mesmo nos países onde a maioria é de gatos, isso não tem uma crescente em relação ao atendimento veterinário, o que muito me entristece, né. Então a gente vê que os gatos são levados de 3 a 4 vezes menos ao veterinário do que um cão, porque o proprietário acredita que aquilo vai causar um estresse tão grande e às vezes ele está certo, né, que não compensa. E hoje a gente sabe que o pulo do gato da medicina felina é um check-up rotineiro, é você conseguir fazer o diagnóstico o mais precoce possível, não é. Quantas vezes você pegou um gatinho com início de insuficiência renal e você tá até hoje com o gato nunca descompensou, ele tá ótimo, né. Não é esperar o gato tá ali caindo, cambaleante para você levar, mas a gente precisa mudar o medo do proprietário. Porque ele vai numa clínica, o atendimento é terrível, o gato se estressa, praticamente morre no atendimento para coletar um sangue, ele não quer voltar, né. Então até esse papel a gente tem que fazer, né. Eu já aconteceu comigo semana passada. Não é a minha rotina, mas aconteceu. Uma gata estava tão estressada que eu não tinha como chegar perto da gata. Mas não era um atendimento emergencial, porque se fosse eu conseguiria pegar, sedaria essa gata, é uma gata candidata para sedação. Mas eu não consegui e era um nódulozinho pequeno que ela tinha, então eu poderia esperar 24 horas para atender essa gata, realmente prescrevi a gabapentina, né, e ela retornou ontem e foi tudo ok no atendimento, mas eu também orientei como que ele ia fazer com a caixa de transporte. Mas é um proprietário que estava muito desconfortável, com medo da gata me atacar ou da gata se machucar ou ela ter alguma coisa. Então ele estava com muito medo. A hora que eu falei: "Olha, ela tá muito brava, vamos tentar, você consegue dar uma cápsula para ela em casa?". "Ah, consigo, em casa ela fica tranquila". "Você se incomoda de retornar com ela, medicar e eu atendê-la daqui a 2 dias?". "Não, doutora, muito obrigada". Ele ficou super feliz, sabe. Mas foi tudo explicado, eu não simplesmente falei: "Olha, pega essa gata, põe aí dentro dessa caixa e dá esse remedinho, depois você volta". Foi tudo muito explicado, né. E aí deu tudo certo, graças, né, ao esforço coletivo de proprietário e de todo o hospital envolvido, né. Então a gente tem que saber que é um papel nosso também deixar o proprietário mais confortável para levar esse gato. E interessante que algumas coisas que, infelizmente, a indústria mostra, vende que é uma coisa comum, mas certa, mas que não é certa. Hoje a gente vê, por exemplo, ainda muita gente usando máscara para gato, embora a gente saiba todos os desconfortos que isso causa, aquelas bolsas para atendimento, aqueles clipes de colocar tipo um clipezinho Não, mesmo, né, aquilo de lá é um colocar na instrumento de nuca. tortura, né. E, infelizmente, as empresas ainda muitas empresas ainda vendem aquilo, e para o próprio veterinário que muitas vezes leigo, às vezes não faz nem por maldade, é porque Não. principalmente o recém-formado, ele vê aquilo, vendem como se fosse uma ideia bacana, e ele: "Uai, vou usar". E aí começa. Lembrando que a gente essa pegar na nuca, a gente tem que desmistificar isso, porque muita gente ainda hoje fala: Nossa, "Ah, mas a mãe pega o pega o filhote na filhote. nuca". Isso tá errado, a mãe tem receptor de pressão na boca, ela sabe Exatamente exatamente como o pegar. tanto que ela pode apertar para não machucar o filhote, a gente não sabe. Às vezes você acha que você tá pegando de levinho, o gato aí tá sentindo dor pra caramba e sem conseguir se movimentar. Luiz, o que que aconteceu comigo? Eu tive uma escola incrível, tipo, um acontecimento, que eu vivi, que me impediu de nunca nem tentar pegar esse gato com a contenção desse jeito. Eu estava fazendo meu estágio, segundo dia de estágio. Um gato muito mal, e aí uma estagiária pegou o gato pela nuca. Quando ela pegou na prega, a pele do gato saiu inteirinha na mão dela. Você não tá entendendo o que foi isso. Isso, assim, foi uma cena de filme de terror. Era um gato realmente muito mal, ele tinha uma doença muito severa, mas isso chocou todo mundo. E foi uma estagiária fazendo uma coisa que não devia, né. Então aquilo pra mim me marcou demais, no segundo dia de estágio, né. E às vezes as pessoas aprendem, porque tem essa forma de contenção em livro.
a gente aprende na faculdade. E muitas vezes, às vezes você vê discussões na internet, alguém posta, né, porque a Associação Americana de Clínicos de Felinos tem até um cartaz dizendo que não pode ser contido dessa maneira, e aí vem alguém e pergunta assim: "E contém como então?". E aí: "Ah, eu tenho 100 gatos, pego todos os meus assim, nunca tive problema". Gente, mas a partir do momento que você sabe o certo, aí já não justifica mais fazer o errado, Então vai né. aprender gatês Vai e aprender. pergunta para os seus gatos, pega e pergunta: "E aí, doeu?". Então, e esse foi um caso terrível e eu tive um caso um tanto quanto recente que foi muito assustador. Um colega muito competente, atendeu um gato pesado e foi fazer a contenção e ele deslocou a cervical desse gato. O gato ficou ele teve a paralisia dos 4 membros e foi eutanasiado. Sabe, então foi uma coisa horrível, rendeu processo, né, e uma coisa um tanto quanto simples e que já foi muito feita, agora tá sendo E menos. esse é o grande problema, porque a gente em outros episódios, a gente até falou sobre isso já, que é como a coisa certa é difundida e a coisa errada também é Também. difundida entre gerações. Você que já tem muitos anos, já que você atende exclusivamente felinos, eu tô há 3, 4 anos atendendo exclusivamente gatos, então você já viu muito mais coisa mudar do que eu, e você já viu muito mais essa rotina de gato aumentar do que eu. Desde que eu Sim. comecei a atender só gato, para hoje, a quantidade de atendimento é extremamente maior, não só o atendimento do Luiz, mas na clínica Uhum. de forma geral. Só que se você pegar há 20 anos atrás, você falasse assim: ou o prepara esse mês, que esse mês eu vou atender 35 gatos. Cara, você tá louco, Você nem, tá louco. nem a clínica inteira atende 35 gatos num mês, às vezes precisa Uhum. de 2 meses para atender isso. Então, as coisas, na medicina de forma geral, as coisas mudam muito rápido, e Muda. as coisas na medicina felina evoluíram muito rápido, daqui para frente a coisa tá só disparando. Sim. Só que o cara que faz errado há 20 anos atrás é um que ensinou para 3, que ensinou Se para não 3, que cada um ensina para 3, e às vezes a coisa errada também vai difundindo. Se você não vai. pega uma pessoa nesse meio do caminho e fala assim: "Oh, isso aqui tá errado", Te dá um choque de realidade, né. o ciclo não para e a coisa errada continua difundindo. Então até hoje a gente vê situações que você já deve escutar isso direto. Não, pode pegar na nuca que a mãe pega na nuca. Todo E às dia. vezes não é nem maldade, o cara fala isso é porque é um que ensinou para outro e vai chegando numa corrente de informação errada, de fake news, e Sim. chega ali na frente todo mundo tá achando: "Não, eu deixo que eu pegar aqui que é de boa", né. É a história do gato não se apegar à casa, né, Luiz? É assim, por muitos anos isso foi a verdade. Por muitos anos, conter um gato na nuca foi a realidade. E a pessoa não sabia que estava errado. Agora, o que muito me estranha é você ter acesso a essa informação e ignorar por completo, E né? falar: "Ah, eu fiz assim a vida inteira, nunca deu problema", ou que veterinário de felinos é fresco, né. Porque hoje a informação, concordo com você, é muito mais fácil do que há muito tempo atrás. Eu vou dar o próprio exemplo do podcast que a gente está fazendo. Podcast existe já há muito tempo, mas você acessar um podcast era muito difícil. Hoje, se você quiser escutar, ou você entra no YouTube e tá escutando esse podcast, ou Uhum. você no seu celular, clica no aplicativo no Spotify e escuta a gente. É muito fácil acesso à É informação. mudança, né. Eu tenho muito medo daquela verdade absoluta, né, Luiz, assim, aquela pessoa que você já deve ter conversado com várias assim: "Ah, eu sempre fiz e nunca deu errado", né, sempre fiz. E aí esses dias eu tive até uma discussão bem acalorada com uma colega que fez uma cirurgia, com uma técnica bastante duvidosa, e aí eu falei: "Nossa, fulana, não vai dar certo. Infelizmente, isso não vai dar certo, né, a técnica é totalmente outra, né". Aí ela: "Ah, mas todos que eu já fiz até hoje deram certo". Eu falei: "Quais você acompanhou? Depois de 15 dias você viu se estava bem esse animal?". Porque uma coisa é você dar alta para o animal andando, enfim, era uma penectomia, né. E a gente sabe que isso demora dias, né. E aí eu falei: "Não vai dar E se certo". não fizer E certo, se não fizer extenosa o canal não, e se mesmo. fizer Às certo, vezes se fizer certo dá errado, se
pode ter complicações. Mas se fizer errado, né? Aí ela falou assim: não, nunca deu problema. Eu falei: então eu vou rezar para continuar não dando problema. O gato voltou poucos dias depois, algumas semanas depois, demorou. Com tudo estenosado, teve que ser refeita a cirurgia. Mas assim, para ela, quando eu falei que não era essa técnica, foi uma certa ofensa, sabe? Isso já vi em muitas coisas. Ah, eu uso essa medicação a vida toda, nunca deu problema. Gente, não vai dar problema para você. A pessoa que leva um gato, você medica, aquele gato tem uma complicação, às vezes aquela pessoa não quer retornar naquele veterinário, Cai na gente, né? vai cair na gente, né? Então, assim, principalmente se for num generalista, a pessoa já fala: eu fui num veterinário que não gostava de gato, fez tudo errado. Ele não liga lá pra falar: ó, Tô fulano, indo em outra pessoa tô porque eu indo não em outra curti muito seu atendimento, pessoa, não. né? Porque eu não gostei de você, né? É um direito da pessoa uma segunda opinião, inclusive entre especialistas, né? Quantas vezes eu sei que um paciente meu foi para você e às vezes retorna porque queria uma segunda opinião ou não retorne, tá tudo bem, né? Então, assim, a gente não tem um controle sobre isso, né? E só que a gente não pode ter essa arrogância de achar que tudo que a gente sabe tá, E tá certo. isso é uma coisa muito séria, porque como o acesso à informação, a gente acabou de falar que o acesso à informação tá fácil pra gente, e também tá fácil para o tutor. E quando a gente vê a quantidade de medicações se usa em cão e não se deve ser usado em gato, ou deve ser usado com muita cautela em gato, porque pode causar algum problema, é muito fácil o tutor achar Achar essa isso. informação. Um tutor Exatamente. entrou em contato comigo, né, pelo Instagram recentemente, porque passou-se em enrofloxacino para o gato dele, um uso de 14 dias, enfim, cegueira. Deu cegueira. A gente sabe que não é proibido usar enro, mas tem que Não, usar com com cautela. cautela. 14 dias, dose alta, acabou. Deu Entendi. cegueira. E ele pediu para mim que eu fizesse quanto que eu cobraria. Entrou em contato pelo Pra Instagram fazer para um fazer um laudo. laudo falando que não poderia. Nossa, Eu cara, fa... já passei por E o isso. que eu falei pra ele? Olha, é de BH. Eu falei, olha, como eu sou de fora, o conselho não me permite Não, você tem que fazer avaliar. isso, tá bom? O que eu aconselho, aí eu até recomendei que ele levasse na Tatiane Ah, a Mourão, de Tati. lá. Uhum. Falei, ó, leva ele pra Tatiane avaliar, conta todo o histórico e aí a pessoal da clínica dela lá vê se realmente foi isso, né? Porque a gente tem Exatamente. que avaliar, porque pode. E assim, a gente precisa lembrar que as informações, a medicina ela é dinâmica, né, Luiz? Hoje a gente sai daqui e chega em casa e já mudou tudo. Enquanto a gente estava conversando, saiu um artigo, saiu um estudo que mudou o rumo de alguma A gente coisa. mesmo fez junto um curso agora de doenças infecciosas, que a vacinação em gatos mudou Mudou! muita E coisa. a gente ficou lá, né, no WhatsApp discutindo entre a gente e discutindo entre os outros participantes. E é legal que mude. E a gente tem que ter essa cabeça aberta. Se eu ficasse com aquelas instruções que eu tive quando eu fiz minha pós, por exemplo, esses dias eu tive, ontem, eu dei uma lida, eu achei alguns slides da minha pós. Eu fiquei lendo, falei: "Meu Já Deus, mudou não é muita coisa. possível isso", né. A gente estava falando sobre diabetes, e eu: "Gente, não é possível, sério", eu li tudo de novo, fui atrás do meu caderno para ver que muita coisa mudou. E já aconteceu uma vez, foi também muito emblemático, uma colega muito querida, me mandou uma mensagem falando: "Doutora, a dose de tal medicamento, eu dei tal medicamento para o gato e não fez o efeito esperado". Aí eu falei: "Nossa, mas você usa esse medicamento", vou até falar, é a lisina, né. Ah, A lisina, aí eu falei: "Nossa, mas não é para quem tá escutando a usado". gente que não sabe, a lisina foi muito tempo utilizado para tratamento de herpes vírus em Herpes gato, até vírus. o momento que viram que não fazia, era placebo. Era placebo ou em alguns casos até piorava. Piorava. E aí eu peguei e falei assim: "Olha, você faz uso? Quem que te indicou?" Aí ela falou assim: "Você". Aí, tipo assim, meu chão sumiu, né, eu falei: "Eu?". Aí ela: Há "Ah, um quantos anos tempo atrás? atrás". Aí, gente, eu tenho uma coisa, eu vou comprando celular
com capacidades cada vez maiores, porque o que você conversou comigo num WhatsApp há 10 anos eu tenho. Aí lá vai eu. Gente, eu falei há exatos 9 anos. Dei a dose da lisina e tal. E há anos já não é mais usado, né? A hora que ela falou, eu falei assim: "Mas aonde você viu isso?" Ela: "Foi você". Então, quer dizer, eu fazia, né, mas hoje já não faço mais, como várias coisas que a gente pode fazer um outro podcast, que eu fazia e não faço mais hoje, né. E a gente tem que estar aberto para isso, não é acreditar que você vai assistir uma palestra, aprender a manejar aquele paciente naquela determinada doença e aquilo vai ficar para o resto da vida. Medicações novas vão sendo testadas, né, vão saindo mais pesquisas e a gente tem que estar. Nossa, Luiz, o tanto que a gente tem que estudar. Tô te falando, a gente acabou de gastar uma fortuna num curso ali de 3 dias que foi uma fortuna. Não, e assim, eu falo esses dias, E olha que a gente que já tem muita experiência, já tá pra se atualizar nas coisas. sim, eu tô fazendo um curso, vou fazer um curso de 1 ano, e aí eu paguei ontem a primeira parcela, né. E aí se eu parar e pensar, eu compro um carro, né. Eu compro um carro, mas é necessário. Assim, quando aquele cliente chega no consultório, ele tá esperando, ele não precisa esperar que eu saiba tudo, mas eu quero que ele tenha certeza que tudo que eu puder correr atrás, que eu puder me cercar de informações para resolver o problema dele, eu vou fazer. Então, é congresso, né, Luiz? O tanto de congresso a gente perdeu esse ano, aquela tristeza, né, perdemos. É congresso que a gente tem que ir, não dá para deixar, falar: "Ah, não, esse ano eu não vou não. Ah, já tô sabendo". De um ano para o Cara, outro não muda dá. tudo. E às vezes, quantas vezes que a gente vai no congresso e aí você já viu a palestra, né, em outro congresso ou num curso, você já viu palavra por palavra daquele palestrante e você conhece todos os artigos que estão sendo apresentados. Aí você fala: "Meu Deus", é bom que você fala assim: "Ah, eu tô indo no rumo certo, né, de estudo". Mas às vezes você fala: "Ai, meu Deus, perdi, né, meu tempo, meu dinheiro". Mas não, às vezes uma conversa do corredor com um colega, você aprende uma coisa nova. E o Então você tanto que é tem que interessante esse negócio de congresso, porque, por exemplo, a gente foi num congresso, não tinha tratamento para PIF, 2019. 2020, 2018. 2019, olha, tem um estudo, mas a gente não, fora da realidade chegar pra gente. De repente, você chega em 2020, todo o acesso à medicação, milhares de pessoas já tratando. Então, de 2018 foi quando eu lancei a primeira turma do meu curso online, que você dá aula pra gente também. Naquela época não tinha tratamento. Em 2019 eu adaptei a aula e esse ano eu adaptei de novo com todo o claro, protocolo. não Então dá. imagine se a pessoa que foi no congresso só em 2018 tá até hoje falando que não tem o tratamento. Então, eu acho que foi em 2018 mesmo. Teve um hospital, uma clínica aqui em Goiânia, que um veterinário falou que estava tratando PIF com sucesso. E aí você me conhece, né, desesperada, aí eu tenho que saber, né. Liguei pra Davis, conversei com o Dr. Peterson, e aí que eu volto, as portas sempre abertas para o clínico de felinos dos colegas. E eu imaginei que eu ia conversar e conseguir um e-mail, eu queria um e-mail dele para mandar, para conversar. E aí a atendente falou assim: "Ah, ele tá aqui, você quer falar com ele?". Gente, o cara é uma sumidade que estudou PIF a vida inteira. Ele conversou comigo de igual e me ofereceu ficar lá com ele, sabe, e me passou tudo que estava sendo estudado e foi, assim, um fofo, né. Só que poderia realmente já estar tendo um tratamento, por que não? Não era naquela época, né, foi uma decepção, mas logo depois veio, né. Então, assim, uma realidade, se eu passava: "Ah, não, já falaram tantas vezes esse tratamento para PIP, eu vou ficar para trás", né. Como tem alguns tratamentos de algumas doenças que surgem na internet, que aí você vai ver e não é exatamente o Eu que fiquei tão decepcionado com o Raltegravir nesse curso. é dele mesmo que eu tô falando. Né, é triste, né, porque aí você fala: "Ai, surgiu, vamos lá", aí você Pra quem não vai, sabe, pra quem tá escutando né. a gente, o Raltegravir é um antiviral que surgiu-se comentários que estaria
tendo bons resultados para Pra FeLV, FeLV. mas assim, realmente a gente tem dois estudos, só que assim, são estudos que estão começando, é coisa muito Antigo pequena, também, e mais tipo assim, antigo. até que se prove ao contrário, não se usa. É. Eu e a Ludmilla, a gente ficou louco. Não, ficamos No dia eu liguei pra ela, falei, Ludmilla, você viu isso aqui, essa postagem aqui sobre o Rotegravir? Pegamos o estudo, a gente achou um de 2013, 2014. É esse mesmo, né? Só isso que tem. Não, mas deve ter alguma coisa nova, então. Nada. Continua sendo a case, pessoal. É complicado. Assim, já que aconteceu comigo uma vez. Surgiu um estudo, a AFP lançou novas maneiras de alimentação para gato. Era uma questão mais de comportamento, de fazer uma interação melhor com o gato, não é exatamente a alimentação. E aí eu acordei, esse tratado foi lançado de noite, eu acordei com o telefone de um repórter, para eu dar uma entrevista sobre esse novo manejo. Eu: "Gente, não conheço esse novo manejo", né. Falei: "Olha, a gente pode marcar a entrevista para amanhã?" E fui correndo. E ele tinha sido lançado na madrugada anterior. E eles já estavam querendo, lógico que eu li o estudo, dei a entrevista, dei meu parecer, mas é isso, você vai dormir de um jeito e você acorda. Tanto é que eu acordo, Luiz, eu acordo e abro o site da AFP, cara. Eu abro, dou uma olhada, vou no meu e-mail para ver se eles mandaram, porque eles mandam, né, atualizações, e aí eu vejo e fico louca, assim, com tudo, porque pode acontecer alguma coisa e eu não tá sabendo. E também é normal que eu não saiba, mas eu vou correr atrás, né. Bom, se a gente ficar aqui, duas pessoas que gostam de gato falando de gato, a gente ficava eternamente aqui. Mas oportunidades não vão faltar. Não. Lud, obrigado pela oportunidade, obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo pra gente conversar dessa coisa que a gente gosta tanto. E pra finalizar, só fala pra pessoa, dá uma dica pra pessoa que fala assim, nossa, eu quero começar a atender gato, assim, pelo menos até melhorar meu atendimento em gato. Que dica que você dá pra finalizar esse podcast? Exclusivamente? Não, Não. que eu quero melhorar meu atendimento em feliz, quero atender gato certo. Ok. Aprenda a respeitar a espécie, entender o porquê de estar sentado no chão, o porquê de desligar o telefone, né? O porquê das coisas. Não tenta engolir isso, absorver um conhecimento que você não sabe o porquê. Então, entenda, estude sobre a espécie, entenda o proprietário. A gente falou pouco, mas é muito peculiar o proprietário. Ele vai te questionar, né? Ele vai, te argumentar e ele tem conhecimento. Então, aprenda a respeitar proprietário e a espécie. É a primeira coisa. E depois correr atrás, estudando, indo atrás de fontes confiáveis, tá? Para mim é isso. O respeito é o principal de qualquer atendimento. Agradecer todo mundo que está escutando. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, no YouTube e agora que a gente está com esse podcast no Spotify. Toda sexta-feira tem um novo episódio, toda segunda-feira tem live. Até semana que vem. Beijo, fui! Esse é o VetCast, o podcast que vai ajudar você a se tornar um veterinário de sucesso.